Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Cândido, sou aluno do curso de Pedagogia da Univesp e vou apresentar o projeto integrador referente ao segundo semestre de 2022. A proposta do trabalho foi desenvolver no campo da pesquisa a troca de saberes e informações associadas ao letramento digital, as demandas decorrentes de um processo de interação entre as necessidades locais e as opções a serem examinadas pelos cursistas, pelos professores da escola. Eles então dão conta da possibilidade de explorar ações que auxiliem os professores no seu processo de formação e atuação profissional. Assim, então, nós optamos pela realização de um curso de introdução e utilização de ferramentas que a escola utiliza, que são as ferramentas do Google Forms. Porque além de responder aos anseios do projeto, nós também, então, conseguimos proporcionar conteúdos e saberes associados e a utilização dos recursos que essa plataforma nos fornece. A escola que foi escolhida, então, foi a Escola Municipal de Educação Básica, professora Ivete Teodoro de Oliveira, na cidade de Guararapes. Ela foi escolhida porque a diretora da unidade, a Cláudia, ela já utiliza dentro das suas rotinas a plataforma Google Forms para desenvolver algumas ações. E nos contou então sobre a dificuldade de alguns docentes na hora de conseguir realizar algumas atividades que, apesar de triviais, apesar de rotineiras, eles tinham essa dificuldade no entendimento, na linguagem, para poder conseguir então usar de forma eficaz e correta a plataforma Google Forms como um todo. Então nós nos reunimos com o corpo docente, nós nos reunimos com a diretora para poder a partir daí conseguir entender quais eram as realidades da unidade e conseguir montar um curso que fosse dentro da proposta da Univesp e que fosse também levar conhecimento real e que fosse ser um diferencial para que a unidade conseguisse então nivelar para que todos os professores pudessem utilizar essa ferramenta. O caminho percorrido envolveu etapas que foram desde a discussão e levantamento de possibilidades de ações até o contato, como eu já disse, com a diretora e a explanação sobre o projeto integrador. Diante da nossa conversa com os professores, nós percebemos a necessidade de desenvolver um curso então da introdução do formulário Google Forms, que é uma extensão da plataforma Google. Em reunião com os docentes da unidade, foi possível evidenciar que muitos deles não tinham habilidade de criar ou até mesmo de preencher algumas ferramentas. Com isso, o nosso grupo elaborou um mini curso de 15 horas denominado Forms para Leigos. O modelo escolhido para suprir as demandas e necessidades para acessar informações pertinentes ao curso foi de forma híbrida, inclusive para poder conseguir atender as necessidades da escola, que nos disponibilizou algumas reuniões, algumas HTPCs, para que a gente pudesse ir lá para conversar, mas que pediu também para que essa modalidade do curso fosse de forma online, para que a gente pudesse conseguir atingir a todos os professores. Nós descobrimos e percebemos, então, que o público dos docentes, dos professores que atende agora, os que são chamados de nativos digitais, eles têm essas dificuldades, potencialidades e limitações que são diferentes dos alunos de 2 ou mais décadas atrás, uma vez que mudaram as formas como são construídos os pensamentos e os conhecimentos. As crianças de hoje em dia, elas já têm o que nós chamamos de chip incluído dentro da rotina e elas têm uma facilidade tecnológica muito grande. Diante do novo cenário, as necessidades das escolas, professores e estudantes estão essencialmente baseadas nas adequações aos novos modelos, os novos modelos de aprendizagem e de comunicação, e visto que a escola deixou de centrar os seus processos educativos unicamente na utilização de ferramentas como o quadro e o giz. Isso já está um pouco ultrapassado, apesar de ser inquestionável o resultado desses métodos tradicionais. A escola, o docente, precisa evoluir e precisa entrar no mundo tecnológico. Vou falar um pouquinho agora sobre, então, esse universo do Google Forms.
O Google Forms foi criado em abril de 2012 e faz parte do pacote do Google Drive. É um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos que foi apresentado pela Google, essa gigante da tecnologia, e o Google Forms, ou formulário Google, ele é de uso gratuito e ele é de fácil entendimento. Ele é um aplicativo que possibilita a criação, a personalização e o compartilhamento de formulários diversos. O seu uso é extremamente comum no marketing, por exemplo, e para capturar impressões, telas, para poder conseguir então fazer planilhas, fazer a inserção de fotos, de vídeos, e tudo isso é possível realizar em tempo real. Ainda que em menor grau, ele também já era utilizado no ambiente escolar lá atrás no começo, principalmente na utilização administrativa e na coleta de dados. Com a pandemia que nós passamos a partir de 2020, houve então essa necessidade dessa comunicação através da tela, através do celular, através das tecnologias, e com isso houve uma explosão pela procura de ferramentas que conseguissem suprir essa grande demanda que nos foi imposta diante dessa pandemia. É importante destacar que nós não podemos mais criar divisões entre a tecnologia e a sala de aula. Os 2 últimos anos nos ensinaram que conhecer os sites, as ferramentas e os aplicativos para a educação faz total diferença na hora de você conseguir trazer esses alunos que já são tecnologicamente natos, que já nasceram com a tecnologia, e fazer com que a comunicação seja muito mais eficaz, eficiente e que atinja eles de uma forma muito mais ampla e abrangente. Não podemos deixar de dar crédito para os aplicativos e que se provaram mais do que úteis nesses últimos tempos. Existem diversos aplicativos que são utilizados para o mundo da educação, cada um direcionado com uma faixa etária, e aí nós nos prendemos então no Google Forms para poder então conseguir abranger todos os professores, principalmente porque é a realidade da escola municipal de educação básica, professor Ivete Teodoro Abdo de Oliveira, né, que nós chamamos aqui de Piato, no município de Guararapes. Sobre o desenvolvimento, sobre a problemática, a intenção foi proporcionar uma capacitação de maneira híbrida, como eu já falei no início, e conseguir então que essas ferramentas digitais elas possam facilitar o processo do ensino e aprendizagem através dos recursos tecnológicos. Dentro desse contexto, cabe ressaltar que os professores eles tiveram um intervalo muito curto para aprender a utilizar as plataformas digitais. Então, dessa forma, nós percebemos que a necessidade de repensar a educação brasileira até, quanto às novas tecnologias educacionais disponíveis, para que dessa forma a gente possa aprimorar o ensino e até associar o ensino à tecnologia. Partindo desse ponto, nós levantamos a seguinte problemática: quais as principais dificuldades que os docentes enfrentam quando utilizam o Google Forms? Partindo dessa premissa, foi realizada uma pesquisa de forma a analisar o potencial do Google Forms e também de entender quais são as necessidades dos professores. Porque os professores, então, eles assumem novas atitudes e posturas e eles deixam de ser o detentor do conhecimento em que eles estavam centralizados e eles passam a compartilhar informações de forma muito mais fluida. E essa pesquisa que nós propusemos para eles nos trouxe então material enriquecedor para a partir daí podermos fazer o curso em cima dessas necessidades. Os resultados da pesquisa eles incitaram reflexões sobre as melhorias da prática didática docente. É importante ter em mente que as novas tecnologias auxiliam bastante as ações desenvolvidas dentro da sala de aula. Porém, ela solicita uma adoção de uma mudança. Ela precisa de uma postura nova por parte do docente. E aí nós concluímos que a ferramenta do Google Forms ela deve ser utilizada como um processo de pesquisa dos acadêmicos e também de uma forma com que a atividade que é proposta em sala de aula, tanto pela direção quanto pelos docentes,
as rotinas pedagógicas elas se tornem muito mais interessantes, muito mais ágeis, e com isso o professor consiga utilizar o recurso tecnológico como auxílio para otimizar o tempo. Nós temos professores nessa escola que eles dão aulas em 2 períodos dentro da mesma escola. Temos professores que dão aulas no Ensino Fundamental 2, na rede estadual, professores que dão aulas em outras escolas. Então, é comum entre todos esses a reclamação sobre a questão da perda de tempo entre fazer formulários, fazer relatórios, e como não é possível agilizar, porque muitas vezes eles dispõem do notebook, do celular como principal ferramenta para conseguir fazer a comunicação com os alunos, com a escola, com a direção. E foi muito interessante quando nós levantamos essa possibilidade de preenchimento de formulários através do celular, que era uma situação que até então muitos deles não tinham esse pensamento, não tinham essa visão. Finalizado o curso, nós tivemos um feedback muito positivo e foi então satisfatório verificar como foi importante na vida dos professores, dos envolvidos, a realização desse trabalho. Nós então, enquanto alunos, nós tivemos uma experiência pedagógica diferenciada, que foi ensinando então os nossos futuros colegas de profissão e foi absorvendo também a realidade e as dificuldades enfrentadas na rede pública de ensino. A atividade teve um sucesso e foi aprovada pela direção da escola, pelos professores envolvidos, e estes professores que participaram dos cursos, eles já conseguem preencher as atividades, as tabelas, enfim, toda a documentação proposta pela escola, eles já conseguem realizar o preenchimento e o compartilhamento dessas ações através do celular, através de tablet, de notebook, enfim, através das mídias, das redes sociais, e isso, enquanto aluno, foi, enfim, satisfatório mesmo. Eu agradeço a oportunidade, agradeço você que assistiu até aqui. Esse foi o nosso projeto integrador do segundo semestre de 2022, onde nós contamos um pouco da realidade da Escola Municipal de Educação Básica, professor Ivete Teodoro Hábito de Oliveira, da cidade de Guararapes. Nós conseguimos realizar um trabalho proposto pela Univesp, e foi realizado de forma satisfatória, de forma muito proveitosa, e eu agradeço a todos e até a próxima.